vamos ler hoje o capítulo 4 hoje é o capítulo 5, Histórias da Índia de Mestre para Discípulo, Prema Pradipa, de Srila Bhaktivinoda Thakur. Namo Bhaktivinodaya Sachitananda Namine Gurashakti Swarupaya Rupa Nuga Bharayati. Capítulo 5. Acompanhando Yogi Babaji, Malik Mahashaya e os dois babus vão até a caverna em Govardhana e ouvem uma canção pelo caminho. O dia tinha quase acabado. O calor do sol havia reduzido. Uma brisa amena do oeste soprava. Muitas pessoas estavam peregrinando. Algumas senhoras que peregrinavam cantavam a seguinte canção ao caminhar. Tvajare manahari vimukhalokasanga Jakasangahi kumati upajatahi Bhojanahi padata vibhanga Satata satpata leyo yayata Upayata kamini sanga Samanaduta paramayu parakata Durahi dineharataranga Ataeva si harinamasara paramamadu Panakarahachodidanga Kahamadharicharana Saruruhe mati Rahujani bringa. Oh, queridamente, por favor, abandone a companhia daqueles que são aversos a Hari. Sua companhia dá origem a pensamentos maléficos e a nossa devoção é prejudicada. Tal associação sempre nos conduz a uma vida materialista e a associação com mulheres. Os servos de Jamaraja gostam de ver a duração da vida dessas pessoas diminuindo. Dessa maneira, abandone toda a hipocrisia e sorva o néctar supremo dos santos nomes. Permaneça absorta nos pés de lótus do Senhor Hari, como a abelha fica absorta na flor de lótus. Haribo! Enquanto ouvia a canção, Malik Mahashaya olhou de soslaio para Naren e Ananda Babu, e suas mentes iam se modificando. Naren Babu, fazendo um pouco de pilhéria, disse: de hoje em diante não vou mais zombar do Vaishnavismo. Não vejo nenhuma diferença entre o Vaishnavismo e o Brahmoísmo. Só não posso entender o sentido de adorar ídolos. Ao ouvirem isso, ninguém respondeu. Todos continuaram andando. Yogi Babaji disse: vamos cantar enquanto andamos. O Babaji começou a cantar e todos acompanhavam. Hari Hari Kade Brindavanavasi Nirakiba Nayane Jugalarupasi Teji Ashayana Sukha Vichitra Palanka
Kabe Brajena Dhulate Dhusarahabe Anga Sadarasa Bojana Dure Parihari Narottama Dasi Kaya Kari Parihara Kabeva Emana Dasa Haibi Amara. Ó Hari, quando eu me tornarei um residente de Vrindavana e sempre verei as maravilhosas formas de Shri Radha e Krishna, abandonando o desfrute de dormir em maravilhosas camas, quando meu corpo ficará coberto pela poeira de Vraja, quando abandonarei as 6 variedades de comidas gostosas e beberei a água do Jamuna com as minhas mãos, Narottama Dasa diz: quando abandonarei estas coisas e ficarei neste estado? Eles quase caíram enquanto dançavam e cantavam esta oração. Naren e Ananda Babu costumavam dançar o Brahmo Nagara Kirtana em Calcutá e não viam nada demais em dançar com o Babaji neste humor. Só quando o Babaji cantou Jugala Rupasi, as maravilhosas formas de Shri Radha e Krishna, é que eles cantavam a Parupa Rupasi, a maravilhosa forma do Senhor sem forma. Assim que cantavam, uma cena maravilhosa foi criada. Um era um Babaji genuíno, o outro era um Vaishnava mundano sem sika, e os outros 2 estavam usando sapatos e óculos. Ao caminharem, muitas pessoas curiosas comentavam: será que o Babaji está liberando Jagai e Madai? Os 2 Vaishnavas e os 2 Babus no ashram de Pandita Das Babaji. Nadando no oceano de êxtase do Kirtana, eles chegaram ao ashram de Pandita Das Babaji. Quando Pandita Das Babaji e os outros Babajis ouviram o Kirtana, aproximaram-se do grupo e a eles se reuniram cantando em êxtase. O Kirtana acabou quando 1h da noite já havia passado. Todos sentaram no mandapa. Malik Mahashaya pegou a poeira dos pés dos Babajis e esfregou em seu corpo. Então, ele a esfregou nos corpos de seus 2 companheiros, dizendo: que todas as suas dúvidas se dissipem. Eles responderam: todo mundo pode pegar a poeira dos pés dos outros, mas hoje temos um novo sentimento em nossos corações, como se estivéssemos purificados depois do banho matinal. Mas temos medo de continuar assim e acabar virando adoradores de ídolos. Para dizer a verdade, já participamos de inúmeros kirtanas com os Brahmos, mas nunca havíamos experimentado este prema como sentimos agora com os devotos. Vamos ver o que Hari, sem forma, reservou para nós. Ao ouvirem sua conversa, Premadasa Babaji e Haridasa Babaji ficaram um tanto abismados e perguntaram: de onde eles vêm? Quando Yogi Babaji contou-lhes tudo a respeito dos visitantes, Premadasa Babaji disse: não há dúvida que Gaurachandra os atraiu até você. Yogi Babaji pergunta a Pandita Das Babaji: como se pode alcançar Rasa Samadhi e Raga Sadhana sem praticar yoga? Todos estavam bem acomodados no mandapa. Uma lamparina tremulava num canto.
A maioria dos presentes estava cantando Harinama em Tulasi's malas e em suas bolsas de japa. Yogi Babaji disse para Pandita Babaji: suas instruções dissiparam muito a escuridão de meu coração, mas ainda tenho uma dúvida. Se não praticarmos e reconhecermos a pranayama, dhyana e dharana do caminho da yoga, então como poderemos atingir essa samadhi? Para podermos despertar nossa posição constitucional no coração, é necessário que executemos sadhana. Como é o sadhana para despertar raga, ou apego espontâneo? Ao ouvir esta pergunta, todos olharam para a face séria, auspiciosa de Pandita Das Babaji, com grande expectativa. Malik Mahashaya ficou um tanto surpreso. Talvez ele acreditasse que Yogi Babaji fosse um grande Vaishnava. Com a pergunta de Babaji, Malik Mahashaya percebeu que Yogi Babaji respeitava Pandita Babaji como o seu guru. Ele então começou a considerar Pandita Babaji com grande respeito. Pandita Das Babaji respondeu: a diferença entre atividade material e atividade espiritual. E alcançar a renúncia sem realizar sadhana, Vaishnava, ou alcançar a atividade espiritual pela prática de yoga é impossível. Pandita Das Babaji começou a falar: é muito difícil a alma condicionada a agir na plataforma espiritual com atividade espiritual pura. É esta atividade espiritual pura que é pervertida e transformada em atividade material. Com o aumento da atividade material, a atividade espiritual declina proporcionalmente. Com o aumento do apego espiritual, o apego material diminui. Esta é a característica natural da entidade viva. Não é subjugando o apego material que despertamos o apego espiritual. Muitas pessoas se abrigam na renúncia só para subjugarem o apego material, mas elas não tentam incrementar seu apego espiritual. Isso acaba não dando certo. Meditação e práticas como dhyana, pratyahara e dharana são aconselháveis para o despertar de nossa atividade espiritual. E muitas pessoas praticam estas coisas, mas elas não se preocupam muito em como alcançar a atividade espiritual. É por isso que os yogis acabam cativados pelas opulências místicas e acabam falhando em alcançar a atividade espiritual. Por outro lado, as práticas Vaishnavas são superiores. Note que todo sadhana é apenas uma atividade especial. Podemos desenvolver apego por qualquer outra atividade que possa ser realizada na forma de vida humana. E podemos apenas trabalhar e pensar muito enquanto nos esforçamos para alcançar a verdade absoluta. Será que aqueles que trabalham dessa maneira são capazes de despertar rapidamente as atividades espirituais? Se o sadhaka permanece em sua tentativa de desenvolver atividade espiritual como uma atividade separada em sua vida, então será arrastado para as atividades materiais. Por outro lado, e por outro, para a consciência espiritual. Aliás, vou repetir porque troquei aqui uma palavra.
Se o sadhaka, isso é importante, hein? Isso é importante. Somos todos supostamente sadhakas, né? Estamos executando sadhana bhakti. Vejam só. Se o sadhaka permanece em sua tentativa de desenvolver atividade espiritual como uma atividade separada em sua vida, olham só, então será arrastado para as atividades materiais, por um lado, e por outro, para a consciência espiritual. Deu para entender bem, né? Neste caso, sua vida seguirá para onde a atividade for maior. Um barco se move pela força dos remos, mas quando há correnteza, os remos são derrotados. Da mesma maneira, conforme o sadhaka tenta atravessar o oceano com o barco da mente em vários remos, como dhyana, pratyahara e dharana, às vezes a correnteza das atividades o arrasta rapidamente para a gratificação dos sentidos. B. Análise da superioridade do serviço devocional com amor espontâneo sobre a prática de yoga e do cultivo de conhecimento impessoal. O serviço devocional a Vishnu é executado com amor espontâneo. O sadhaka certamente alcança a atividade espiritual muito rapidamente através do serviço devocional espontâneo. Devemos saber o que é a corrente de atividades. Tudo que o coração de uma alma condicionada possa gostar naturalmente e todas as coisas prazerosas que aceita para sua manutenção são atividades materiais da vida humana. Depois desta consideração, observamos que dentre estas atividades, há 5 tipos que estão conectadas com os 5 órgãos dos sentidos. Estando atraída pelos objetos dos sentidos, a mente corre atrás deles. Comemos com a língua, cheiramos com o nariz, ouvimos com os ouvidos, sentimos com a pele e vemos com os olhos. A mente da alma condicionada está sempre apegada a algum objeto dos sentidos. Através da especulação impessoal estéril, podemos ter alguma ajuda nesse assunto. Entretanto, devido à natureza passiva do Brahman impessoal, o adorador é incapaz de adquirir a força necessária. Dessa maneira, os yogis e gyanis enfrentam inúmeras dificuldades. A vida dos devotos de Krishna não está separada do Brahman. As atividades materiais e espirituais neste caminho da devoção não são diferentes. Quando a mente deseja ver um objeto dos sentidos com os olhos, muito bem, deixe que ela veja a beleza indescritível da deidade. Haribo! Neste caso, o desfrute material é espiritual. Espiritual é o mesmo. O que você deseja ouvir? Ouça algumas canções que glorifiquem Krishna. Você gosta de pratos saborosos? Então ofereça todos os tipos de pratos saborosos ao Senhor Krishna e aceite sua abraçada. Para cheirar a tulasi e a polpa de sândalo oferecidas ao Senhor. Da mesma maneira, todos os objetos são espiritualizados para o praticante da consciência de Krishna. Quem pratica a consciência de Krishna vive mergulhado na existência espiritual. Todas as atividades são atividades espirituais. Para ele, as atividades dos sentidos não são impedimentos, e sim meios de alcançar o amor a Deus. Explicamos brevemente a relação entre a atividade espiritual e os outros caminhos
de realização espiritual. O Senhor é um grande Vaishnava. Agora termino minha palestra. Perdoe-me, por favor, caso tenha cometido algum equívoco. Todo mundo ficou encantado com a explicação de Pandita Das Babaji. E Naren e Ananda Babu começam a duvidar de Rajarama Mohan Roya, o pai do brahmoísmo, né? Todo mundo ficou surpreso ao ouvir a palestra de Pandita Das Babaji. Sentimos diferentes sentimentos diferentes despontaram em diferentes pessoas. Apesar de Yogi Babaji ser um adepto do caminho da yoga, no entanto, ele era completamente qualificado na jovialidade Vaishnava. Agora, ele estava livre das dúvidas e saboreava as práticas, aliás, as partículas da poeira dos pés de Pandita Das Babaji. Pandita Babaji o abraçou com amor e afeição. Os sentimentos de Malik Mahashaya não podiam ser compreendidos por ninguém. Naren e Ananda Babu pensaram por alguns dias nas verdades básicas sobre a adoração à deidade. Yogi Babaji lhes deu o Sri Chaitanya Gita para estudar. Depois de estudarem e se considerarem muitos aspectos, entenderam mais ou menos o significado, mas ainda não tinham fé. Eles ouviram as instruções sérias, devocionalmente pungentes, de Pandita Babaji e comentaram um com o outro. Ora, estamos encantados com o conhecimento estrangeiro. Não conhecemos as joias que possui o nosso próprio país. Naren Babu disse: Ananda Babu, que tipo de educação fez com que Rajaram Mohan Roya negligenciasse a ciência da adoração à deidade? Talvez ele tenha tido algum equívoco sobre esse assunto. Rajarama Mohan Roya pode cometer um erro. Tenho medo de afirmar isso. Este Rama Mohan Roya nos fez acreditar que Narada e Vyasa estavam equivocados. E hoje, como podemos dizer que ele é que estava errado? Ananda Babu disse: por que esse medo? Por causa da verdade, podemos rejeitar até mesmo Rama Mohan Roya. Yogi Babaji canta com muito cuidado enquanto leva seus 3 companheiros de volta ao Kundya. Era tarde da noite. Yogi Babaji começou a caminhar com os seus 3 companheiros. Retornando ao Kundya, cantava a seguinte canção pelo caminho. Kenara Karadvesha Videshi Janavajane Bhajane Ralingana Nadesh Shinanajane Kehat Mutakache Baje Kehahantu Gadi Puje Kehavanayana Muditi Take Brahmaradane Keha Jogasane Puje Keha Sankirtani Maje Sakale Bhajiche Seyeka Matra Krishnadane Ataiva Bhartri Bhave Takasabi Susadbhave Hari Bhakti Sada Sadae Jivaneva Marane. Porque você tem inveja daqueles que seguem um processo de adoração diferente?
Há diferentes pessoas em diferentes países. Alguns fazem a adoração vestidos com uma tanga, outros adoram agachados, outros adoram o Brahman de olhos fechados. E há quem o adore em postura de yoga, enquanto outros estão absortos em Sankirtana. Mas todo mundo o adora. Krishna, a morada da felicidade. Dessa maneira, no humor de uma confraternidade, todos devem viver em plena cooperação. Sempre execute serviço devocional ao Senhor Hari, nesta vida ou na morte. Enquanto cantava, Ananda e Naren Babu se sentiam encabulados em cantar Krishna Dhani, e ao invés disso, cantavam Bhagavani. Isso despertou a atenção de Yogi Babaji imediatamente, mas naquela noite ele nada lhes disse. Com devoção, todos honraram a passada e foram descansar. Assim termina o capítulo 4. Amanhã vamos ler o capítulo 5. Srila Bhaktivinoda Thakura, amanhã, ó. Assim fosse, né? No próximo domingo vamos ler o capítulo 5. Lemos o capítulo 4. Srila Bhaktivinoda Thakura ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Hari Katha ki jai.